ar, a voz da CONTAG, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares. Olá, está entrando no ar a voz da CONTAG. Eu sou Baraque Fernandes. A CONTAG e as suas 27 federações filiadas entregaram ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA a pauta de negociação do Plano Safra da Agricultura Familiar 2021-2022. A pauta do Plano Safra da Agricultura Familiar 2021-2022 traz aproximadamente 80 propostas divididas em 10 temáticas: financiamento da produção, financiamento na reforma agrária, Programa Nacional de Reforma Agrária, crédito fundiário, assistência técnica e extensão rural ATE, proteção à produção, seguro da agricultura familiar, CEAF, Proagro Mais e Garantia Safra, enquadramento da agricultura familiar, produção, processamento e comercialização, inclusão produtiva, práticas agroecológicas e serviços ambientais e relações internacionais. A CONTAG reivindica para os agricultores e agricultoras familiares o volume de recursos de 40 bilhões e para baixar os juros em 1% no PRONAF, ou seja, reduzir dos atuais 2,75% para 1,75% no Mais Alimentos e de 4% para 3% nas demais linhas. Para saber um pouco mais sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2021-2022, conversamos a partir de agora com o presidente da CONTAG, Aristides Santos. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Baraque. Meus cumprimentos a você e aos nossos queridos e queridas ouvintes do programa A Voz da CONTAG. Presidente, há uma necessidade de ampliar os recursos para os e as agricultores e agricultoras familiares, principalmente para fortalecer o PRONAF Investimento e garantir a equalização? Sim, Baraque. A CONTAG está solicitando 40 bilhões de reais ao Ministério da Agricultura para a safra de 2021-2022, sendo 20 bilhões para o custeio e mais 20 bilhões para investimento, incluindo aí os recursos para habitação rural. É fundamental que o governo garanta recursos para subsidiar o crédito, pois nos últimos 3 anos, ou seja, nas últimas 3 safras, tem sido insuficiente para o PRONAF Investimento. Para a atual safra, foi orçado 3 bilhões para subvenção, sendo necessário a sua complementação a partir do final de 2020 para atender a demanda. Para a próxima safra, 2021-2022, estão previstos no orçamento apenas 1 bilhão e 800 milhões de reais para a equalização. Isso é insuficiente. É preciso suplementar em 3 bilhões e 500 milhões o atual orçamento. Na safra 2019-2020, foram aplicados 28 bilhões e 900 milhões de reais em 1 milhão e 400 mil contratos do PRONAF. Na atual safra, até março deste ano, faltando ainda 3 meses, já chegamos a 25 bilhões e 800 milhões aplicados, com 1 milhão 173 mil e 100 contratos de custeio e investimento. Aristides, e sobre os juros? Qual a reivindicação do sistema CONTAG, sindicatos, federações e CONTAG? As atuais taxas de juros praticadas são de 2,75% ao ano no PRONAF Mais Alimentos e de 4% nas demais culturas, criações ou atividades. A proposta da CONTAG é que sejam reduzidas para 1,75% no Mais Alimentos e para 3% nas demais culturas. Aristides, quanto à reestruturação do Serviço da Assistência Técnica e Extensão Rural ATE, o orçamento para o PAA e para o Garantia Safra, quais as demandas dos povos do campo, da floresta e das águas? Baraque, caros ouvintes, ter uma assistência técnica e extensão rural de qualidade que atenda às demandas da agricultura familiar é fundamental. É preciso restabelecer o orçamento da assistência técnica, que chegou ao seu patamar mais alto em 2015, com o valor de 631 milhões, e vem sofrendo reduções extremamente severas
com perdas de mais de 90%. O orçamento atual, só para ter uma ideia, é de 33,1 milhões. É suficiente basicamente para manter o funcionamento das estruturas de coordenação da política de IATER. O atual governo tem se valido da pandemia para justificar a retirada dos recursos, tendo em vista que aposta na assistência técnica praticada à distância. A CONTAG não concorda e avalia que no período pós-pandemia há que se retomar os serviços presenciais, tendo em vista que o processo de comunicação e internet ainda é muito precário, principalmente na área rural da maioria dos municípios brasileiros. O orçamento do PAA, por exemplo, em 2020, foi ajustado para 850 milhões em função das medidas emergenciais para combater os efeitos da pandemia, sendo empenhados 806 milhões. Esses recursos são fundamentais para estimular a comercialização na agricultura familiar. Infelizmente, o orçamento de 2021 é de apenas 121 milhões, muito aquém da necessidade. Precisamos de R$1 bilhão para o PAA. No Garantia Safra, estamos solicitando a atualização do valor dos R$ 850 para R$ 1.100, pois desde 2012 não ocorre o reajuste. Ainda solicitamos empenho do Executivo Federal para que os governos dos estados da região norte façam a adesão ao programa, para que este também alcance os agricultores e agricultoras familiares da nossa região norte. Presidente, por que é importante e necessário que o MAPA atenda os pontos da pauta do Plano Safra da Agricultura Familiar 2021-2022, sobretudo nesse período da pandemia? Olha, Baraque, entre outros fatores, o atendimento à pauta é importante para, primeiro, garantir a permanência da população rural no campo, produzindo alimentos para o seu próprio consumo e para abastecer as áreas urbanas. Só lembrando que 70% dos alimentos que chegam à mesa da população vêm da agricultura familiar. Segundo, evitar a migração de pessoas do campo para as periferias das cidades, o que poderia agravar muito mais a situação de insegurança alimentar. Terceiro, manter a oferta da diversidade de produtos alimentares saudáveis em detrimento do consumo de produtos ultraprocessados, muito comuns na dieta alimentar dos grandes centros. Aristides, mais alguma consideração? Só informar, Baraque, que a previsão é que ainda neste mês de abril sejam realizadas as rodadas de negociação e no mês de maio seja lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar. Esperamos que esse ano seja um plano específico para a nossa categoria. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Presidente, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado também a todos e todas que nos acompanham semanalmente. Para baixar esse e outros programas, é só clicar na Voz da CONTAG no www.contag.org.br. Um forte abraço, a CONTAG somos nós, a nossa força e a nossa voz. Até a próxima semana. Um forte abraço. Você acabou de ouvir a Voz da CONTAG, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.